Nessa aula, nós vamos estudar um outro problema de otimização combinatória e vamos apresentar uma abordagem de otimização contínua global. É o problema da clique máxima, que é um dos problemas mais estudados também em otimização combinatória. Para esse problema, os dados de definição do problema são um grafo não direcionado, com N vértices, e o que se deseja encontrar é uma clique, um conjunto de vértices C que defina uma clique, ou seja, um conjunto de vértices tal que o grafo induzido por esse conjunto de vértices seja um grafo completo. Né? Esse é o conceito da clique. Então, na clique máxima, o que a gente quer encontrar é um conjunto C de máxima cardinalidade que defina uma clique. Né? Bom, a gente vai utilizar a notação seguinte no nosso estudo do problema. Se G é o grafo de definição do problema, perdão, está muito grosso isso aqui. Se G é o grafo de definição do problema, né, com conjunto de vértices V e E e arestas E, o grafo complemento desse grafo G é o grafo formado pelo mesmo conjunto de vértices e um conjunto de arestas complemento. Quer dizer, se o IJ pertence a E, ele garantidamente não pertence ao complemento. Então, esse complemento contém todos os pares de vértices, né? Posso assumir aqui I menor que J, tais que IJ não pertencem a E. Então, esse é o conjunto de vértices, conjunto de arestas, né? No grafo complemento. Tá? E as formulações que nós vamos utilizar na sequência, elas vão utilizar variáveis binárias, xi, para representar se o vértice I pertence ou não a essa clique. Claro, assumindo o valor 1 se o vértice pertence, 0 se ele não pertence. Em algum momento, essa variável também vai ser tratada de forma contínua numa formulação, vamos dizer assim, quadrática para o problema, que vai nos dar o valor da função objetivo ótima sem necessariamente nos fornecer a solução ótima do problema. Então, uma das maneiras de formular o problema da clique máxima está apresentado aqui como esse problema de programação binária quadrática. Né? Então, o que esse resultado aqui está dizendo? Está dizendo o seguinte, olha, se o conjunto C é um conjunto que define uma clique máxima, então essa cardinalidade do conjunto C é o simétrico da seguinte função objetivo no ótimo para o problema, para esse problema que está colocado aqui, para esse problema de otimização binária quadrática. Então, o primeiro ponto é o seguinte, esse problema aqui está formulado na versão de minimização. Tá? Por isso que a cardinalidade está sendo tomada como o simétrico dessa função objetivo avaliado no ponto x', que é considerado o minimizador deste programa binário quadrático. Tá? Então, o que essa função objetivo está considerando? Né? O que está sendo minimizado aqui dentro do conjunto dos vetores x em n entradas 0, 1. Eu estou considerando, estou subtraindo a soma das variáveis de decisão associadas à inclusão ou não do vértice no conjunto. Eu estou somando duas vezes o produto de xi por xj para todo par de vértices que pertença ao grafo complemento. Então essa aqui é a formulação, ela não é muito intuitiva à primeira vista. Bom, por que essa formulação de fato representa o problema da clique máxima? Né? Vamos então mostrar que o vetor x', né, ou um vetor x' que resolve de forma ótima esse problema 4, induz de fato uma clique e essa clique é máxima para o problema. Né? Então vamos considerar o conjunto C, que é formado pelos vértices I, cujas entradas xi estrela é igual a 1. Então, esse meu conjunto C, ele é formado por todos os vértices I que tem essa característica aqui no vetor de solução x' que resolve de forma ótima, um dos que resolve de forma ótima o problema binário quadrático acima. Né? Então, vamos imaginar o seguinte, que exista um par de vértices, IJ, né, sem perda de generalidade, que I é menor que J, e que essas duas variáveis aqui sejam iguais a 1 e que a aresta IJ não pertence ao grafo.
Ou seja, o I e J, no gráfico original do problema, essa aresta que conecta esses dois caras não existe. Ou seja, o conjunto C não seria uma clique, então. Né? Então, se ela não pertence a E, ela pertence ao grafo complemento. Né? Então, nesse caso, ela pertenceria, então, ao complemento do grafo. O que eu posso fazer, então? Bom, eu posso pensar em reduzir uma dessas duas variáveis para zero. Né? E o que vai acontecer com o meu problema? Né? Se eu reduzisse essas variáveis, se eu reduzisse uma delas variáveis, por exemplo, a xj para zero, o que ia acontecer? Eu ia deixar de pagar menos 1 aqui na função objetivo e ia pagar zero aqui. Então, a minha função objetivo, né, iria variar, ia crescer uma unidade, né, fixando xj igual a zero, ia crescer uma unidade por efeito de desligar o xj aqui. E como xi e xj, os dois estão em 1, e um deles passaria para zero, né, o j passaria para zero, eu deixaria de computar aqui duas unidades de custo. Ou seja, eu estaria economizando aqui 2 unidades de custo. Então, o balanço é que eu teria uma função objetivo de 1 unidade a menos no custo para esse vetor perturbado em relação a x', que tem o xj' igual a zero. Ou seja, esse x', ele não pode ser esse novo x', em que xj' agora passou a ser zero, ele é alguém que contraria a otimalidade desse aqui, né? Que eu assumi que é a solução ótima do problema, e que tem xj' igual a 1. Ou seja, eu criei uma contradição aqui, eu neguei a otimalidade do x'. Né? Então, esse conjunto, onde é que está o absurdo que a gente chegou? O absurdo que a gente chegou é que eu não posso, é que de fato esse conjunto C com essa característica aqui, ó, né, com todos os vértices e tais que x são iguais a 1, eles de fato definem uma clique. Porque se não definisse, eu estaria negando a otimalidade desse conjunto. A otimalidade desse problema garante que os vértices com xi igual a 1 induzem de fato uma clique. Essa aqui é a ideia dessa demonstração. A formulação que a gente acabou de ver, ela pode ser colocada de uma forma compacta agora e na forma de maximização, que é o sentido em que o problema da clique máxima é definido. Dessa forma, maximizar uma função f de x, que é x transposto a x para os x em entradas 0, 1, onde essa matriz A ela é dada pela diferença, né, entre a matriz de incidência do grafo complemento e a identidade. Então, quem que é essa matriz AG barra? Isso aqui é a matriz N por N, que é a matriz de incidência do grafo V E barra. Ou seja, essa AG é um AIJ barra, vamos chamar assim, né, que é igual a 1 se o IJ não pertence a E, e 0 caso IJ pertença ao conjunto de arestas original do problema, né, do grafo de definição do problema. Então, é a matriz de incidência do grafo complemento, e essa é a identidade de ordem n. Então, quem que é essa função objetiva aqui? Ó? X transposto, né? Essa minha matriz AG barra menos IX, isso aqui é o quê? Menos X transposto IX mais X transposto AGX. Isso aqui é menos somatório de XI, para I pertencente a V, XI ao quadrado, né? Como X é binário, isso daqui vira o próprio somatório de XI, mais X transposto a GX, né? Que é igual, então, ao somatório de XI mais duas vezes, isso aqui é menos, perdão, menos, né? Duas somatório, né? Vou somar agora só os
o I e o J maior que I, XI, XJ vezes a IJ barra. Uma outra maneira, então, de representar ou de formular o problema da clique máxima é agora por meio dessa formulação de programação linear inteira que explora a ideia introduzida na formulação binária quadrática que a gente acabou de verificar. Essa formulação, né, ela aparece naturalmente na forma de maximização, que a gente está maximizando aqui a soma das variáveis de decisão que indicam quais vértices foram incluídos na clique, e o que a gente tem como restrições é um conjunto que proíbe pares de vértices que são vizinhos no grafo complemento de serem incluídos simultaneamente na solução do problema. Então, o que a gente está vendo aqui, na verdade, é que o problema da clique máxima em G está sendo representado como um problema, né, de programação linear inteiro, que é o conjunto estável máximo no grafo complemento. É exatamente isso aqui, ó. O que a gente está procurando aqui é um conjunto estável no grafo complemento. Um conjunto estável, né, é um conjunto que no máximo dois vértices adjacentes não são incluídos na minha solução. Então, por exemplo, se esse é o grafo complemento aqui do meu problema, né, o vértice I e o vértice J, eles são estáveis, eles definem um conjunto estável. Por quê? Porque não existe essa aresta aqui no grafo complemento, nesse grafo de definição do problema, que no caso é o complemento nosso, né? Então, o que a gente está dizendo é que a clique máxima em G foi formulada como um problema estável máximo no grafo complemento do grafo de definição do problema da clique, né? E a ideia é exatamente a mesma da formulação quadrática, né? A gente usou o fato de que a otimalidade da clique, né, a maximalidade dessa clique, ela decorre dessa condição aqui ser respeitada, né? Dessa condição aqui ser respeitada, né? Então a gente explora isso e formula o problema no conjunto estável, do conjunto no grafo complemento, como agora um conjunto estável, né? O conjunto dos vértices que satisfaz esse conjunto de vínculos aqui para o grafo E barra é o estável do grafo G E barra. E, claro, se a gente tem esse tipo de restrição aqui, ó, desse tipo de restrição de conflito, né? Isso aqui é chamado de restrição de conjunto estável ou restrição de conflito, que diz que não mais de um vértice de cada aresta do grafo pode ser incluído nesse conjunto. A gente pode representar essa restrição por uma restrição não linear, né, que impõe que o produto dessas duas variáveis é zero para as arestas nesse grafo que tem E barra como seu conjunto de arestas. A próxima formulação para o problema é uma formulação contínua, uma formulação quadrática indefinida, né, dado por um problema quadrático indefinido, que eu estou colocando entre aspas o termo formulação quadrática porque, na verdade, o vetor solução que resolve a formulação que a gente vai discutir agora não necessariamente vai me permitir encontrar a clique ótima, mas o valor da função objetivo, esse sim vai me permitir dizer qual que é o tamanho de uma clique máxima do grafo. Então, vamos considerar esse problema de otimização que está colocado aqui, ó. Eu quero maximizar essa função que depende do grafo de definição do problema da clique máxima, que é igual a essa quantidade aqui, ó, a maximizar meio de x transposto a gx, tá? Que é onde AG é a matriz de incidência, a matriz N por N do grafo de definição do problema. Então, repare que antes a gente estava trabalhando com a matriz de incidência do grafo complemento, agora a gente está trabalhando com a matriz de incidência do grafo de definição da clique máxima propriamente, tá? E o que é esse conjunto? Então, o que é a função objetivo? Função objetivo é maximizar essa quadrática aqui, tá? A G é uma matriz, então, ó,
AG é a matriz de incidência, né? Essa matriz, então, ela tem 0 na diagonal, né? N por N. O A, I, I é 0. E o A e J é igual a J1, né? Que isso aqui é o quê? 1, se o IJ pertence à aresta do grafo original, e 0, se essa aresta não pertence ao conjunto de arestas do grafo original, né? Então, é uma função quadrática, e o conjunto de restrições desse problema aqui, dessa formulação de programação quadrática para o problema, é um simplex, né? É um conjunto do seguinte tipo, é o x, conjunto dos x do Rn, tais que a soma das variáveis não negativas é 1. Né? Então, olhando aqui, ó, o que eu tenho? Né? Se eu considerasse aqui no R3, eu teria esse conjunto aqui, ó, esse simplex aqui, né? Pá, pá, 1, e tudo não negativo aqui para x1, x2 e x3. Né? x1, x2, x3, eu teria exatamente, né, esse hiperplano aqui desse quadrante, né? nesse quadrante não negativo aí do Rn. Né? Então, o que esse resultado está me dizendo? Bom, seja alfa, né, o valor máximo dessa quadrática sobre sobre essa região aqui poliedral. Né? Então, o que ele está dizendo? O grafo G possui uma clique C de cardinalidade K, que é inverso de 1 menos 2 vezes alfa. Tá? E esse máximo pode ser alcançado fazendo xi igual ao inverso de K para todo I pertencente a C e xi igual a 0 para I não pertencente a C. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, pega uma clique máxima, aloca 1 sobre C para a variável xi, que você vai ter exatamente essa função objetivo ótimo. Tá? Então, ele define o ótimo, mas não te diz que o vetor x que resolve esse problema, que maximiza essa quadrática sobre esse conjunto S, que define o conjunto. Né? Ele só te dá o valor ótimo. Como que você aloca? Bom, você precisa então encontrar essa cardinalidade, essa clique com a cardinalidade que ele deu, e alocar o xi. Quer dizer, ele está mostrando essa observação aqui, está simplesmente dizendo o seguinte, olha, esse máximo é atingido dessa forma. Tá? Bom, nós vamos recordar uma condição de otimalidade, né, a condição necessária de segunda ordem, para a otimalidade de um ponto x estrela regular para um problema de programação não linear, para um ponto regular de um problema de programação não linear, né, que é um assunto que a gente viu na revisão do curso. Então, o que essa condição diz? A gente está recordando essa condição necessária de segunda ordem, né, para um problema na forma de minimização. Então, o que tem que valer? Bom, tem que valer a condição necessária de primeira ordem, né, que o gradiente da Lagrangiana em relação a x tem que ser 0, né, e que agora a condição de segunda ordem, propriamente aquilo que é naturalmente de segunda ordem, é que a hessiana da Lagrangiana, né, hessiana em x da Lagrangiana, no ponto ótimo com os multiplicadores de Lagrange ótimo, ela tem que ser semipositiva definida para qualquer vetor y nesse conjunto V de x estrela. O que é o V de x estrela? É o conjunto, né, dos y tais que o gradiente de toda restrição ativa no ponto x, né, por y é igual a 0. E aqui eu estou considerando todas as restrições que são ativas. Né? Então, no nosso caso, na formulação do nosso problema, né, nós temos uma restrição de igualdade, propriamente, que é o 1 transposto x é igual a 1, e temos algumas restrições de desigualdade. Então, as ativas aqui eu vou considerar para um ponto regular, né, que vai satisfazer, que vai ser um ponto viável, eu tenho que necessariamente incluir essa restrição e mais algumas destas que forem justas.
né? Então essa que é a condição necessária de segunda ordem para a otimalidade de um ponto X regular. É um ponto que é um aspecto que a gente viu. E aqui o que eu estou fazendo, né, é considerando então a lagrangiana avaliada no ponto X estrela, lambda estrela e mi estrela. X estrela, ótimo local, regular, lambda estrela e mi estrela, multiplicadores de Lagrange associados a essa lagrangiana. Um está representando as restrições de igualdade e outro está representando as restrições de desigualdade, em notação consistente com a revisão de programação não linear que eu apresentei anteriormente. E por que a gente está recordando isso? Porque a gente vai utilizar aquele resultado da formulação, a formulação de programação quadrática indefinida, né, sobre o conjunto S, para obter um limite superior para a cardinalidade de uma clique máxima, né? É através dessa condição necessária de segunda ordem. Então, o que essa proposição aqui diz? Que vai nos permitir obter esse limite superior. Então, vamos considerar o seguinte, olha só. A versão que eu estou apresentando aqui dessa proposição é para minimização, porque eu apresentei a versão da condição necessária de segunda ordem para a versão de minimização. Depois eu vou ajustar isso para a versão de maximização, que é o que interessa para a gente, porque nosso problema de programação quadrática indefinida foi apresentado como maximização, já que a gente está tratando da clique máxima. Então, o que esse resultado aqui diz? Diz o seguinte, olha, se as condições necessárias de otimalidade de segunda ordem vale um ponto, né, x estrela regular, então a dimensão do espaço gerado pelos gradientes das restrições ativas em x estrela iguala ou excede o número de autovalores negativos, contando as multiplicidades da hessiana da lagrangiana em x estrela. Então, esse é um resultado muito importante. Então, vamos interpretar esse resultado aqui, né? Então, vamos colocar aqui várias restrições que concorrem no ponto x estrela, né? Então, o ponto x estrela está aqui. Eu tenho aqui um gradiente. Eu tenho aqui outro gradiente. E eu tenho aqui um terceiro gradiente. Tá? Todas essas são ativas. Tem outras restrições aqui, por exemplo, né? Que são restrições folgadas de desigualdade, que são inativas. Então, o que esse resultado está me dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, pega todos esses gradientes aqui, das restrições ativas. P ativas, né? Nesse ponto x estrela aqui, ó, né? E considera o subespaço vetorial gerado por esses gradientes, né? A dimensão disso daqui, a dimensão desse subespaço, é pelo menos igual ao número de autovalores negativos da hessiana da lagrangiana em x. É isso que esse resultado está me dizendo. Então, essa lagrangiana aqui, ó, essa hessiana da lagrangiana, ela deve ser o quê? No caso de um problema de minimização, um ponto regular, x estrela, candidato a ótimo, que satisfaz então essas restrições, essas condições necessárias de primeira e segunda ordem de otimalidade. Ela deve ser o quê? Não negativa, né? Quer dizer, ela deve ser semipositiva definida, né? No conjunto P de x estrela. É isso que a gente sabe sobre ela, né? Vamos então discutir a demonstração desse resultado aqui, e isso vai nos permitir voltar para o problema quadrático indefinido que a gente apresentou para a clique máxima e limitar superiormente o tamanho da clique máxima. Vamos então discutir a demonstração desse resultado que a gente acabou de enunciar, né, sobre os autovalores, né, da hessiana e essa dimensão desse espaço. Então vamos fazer o seguinte, vamos definir por M uma matriz que tem como cada uma das suas linhas, né,
um gradiente de uma restrição ativa nesse ponto x estrela regular, né? Então o que eu fiz aqui, eu estou representando, eu estou pegando o gradiente de uma restrição ativa em x estrela, né? E estou colocando essa linha aqui, ó, primeira linha dessa matriz M é esse gradiente. E faço isso com todos os gradientes das restrições. Então vamos supor que sejam P gradientes P gradientes das restrições ativas nesse ponto x estrela, né, regular. Então esse camarada aqui, ó, essa matriz aqui eu estou chamando de M, né? Então o que o sistema V de x estrela, nesse conjunto de V de x estrela, me diz? Ele é o conjunto dos pontos no Rn, né, tais que os gradientes das restrições ativas, né, produto interno desses gradientes por essas direções, né, é zero. Isso para todo, ficou faltando aqui, né, para todo i pertencente às ativas nesse x estrela, né? É isso que esse V de x me dá. Então, esse conjunto aqui, ó, né, eu posso escrever como o conjunto dos y que satisfaz esse sistema linear homogêneo aqui, né? Exatamente isso. O y é ortogonal a todos os gradientes das restrições ativas nesse ponto regular, né? Então, quem que é o espaço gerado pelas restrições, né, pelos gradientes das restrições ativas nesse ponto x estrela? Agora, se eu quero gerar esse span, né, esse subespaço, é o conjunto de αi por gradiente de x estrela, gradiente de i, somando isso aqui em i, né? Isso aqui me dá o span dessas colunas da M transposta, né? Então, os gradientes das restrições ativas me dão esse subespaço linear aqui, ó, span da M transposta, né? Pela forma como eu apresentei. Então, o que a gente tem como observação adicional aqui, né? Que a gente já sabe da revisão que a gente fez lá desse conjunto V de x estrela, né? Então, só relembrando aqui. O que a gente sabe, né, é que esse V de x estrela ele é ortogonal a esse span. Então, o que eu estou dizendo, né? O span desse conjunto, dessas colunas, dessa matriz, me dá exatamente o que? Esses vetores aqui que estão gerando esse conjunto são quais? São os gradientes das restrições ativas no ponto x estrela. Então, isso aqui é o span. Associado a esse subespaço vetorial, eu tenho um outro, que é o subespaço ortogonal ao span, né? Ortogonal a esse span, que é exatamente o conjunto V de x estrela, né? Exatamente ele, o conjunto dos y, que é ortogonal a todos esses vetores gradientes das seções ativas e suas combinações lineares. Por isso ele é ortogonal ao span, né? Então o que eu posso dizer? Eu posso dizer que a dimensão do espaço, n, é a soma de quem? É a soma da dimensão do B mais do seu complemento ortogonal, que é o que está aqui. Dimensão do B, do span das colunas de M transposto, mais a dimensão desse V de x estrela, né? Agora vamos voltar na hessiana da Lagrangiana, né? Essa hessiana da Lagrangiana, então, o que a gente sabe é que ela é semipositiva definida para qualquer y que esteja aqui, ó, né? Então, o produto de um y aqui pela matriz pelo y é maior ou igual a zero. Então, vamos pegar agora o seguinte, vamos chamar de S o número de autovalores negativos dessa hessiana no ponto x estrela, com esses multiplicadores ótimos, com os lambdas e mis ótimos, né? E vamos chamar de E o subespaço gerado pelos autovalores correspondentes a esses autovalores. Então, eu estou pegando todos os autovalores negativos, né, dessa matriz, e estou pegando um autovalor
vamos supor, VI, né? Que é associado a esse lambda negativo. Estou pegando o autopar, né? E estou pegando, então, estou considerando como o span desses vetores, desses autovetores associados a esses autovalores, né? Então, o que eu sei, então, é que a dimensão desse espaço, né? Estou considerando as multiplicidades aqui, a dimensão desse espaço de autovetores é exatamente S, né? E que para todo y pertencente a esse espaço, um y diferente de zero, o produto, né, dessa forma quadrática, essa forma quadrática aqui, ó, ela é menor que zero, estritamente menor que zero. Por quê? Porque é um espaço gerado pelos autovalores ligados aos são espaços gerados pelos autovetores associados aos autovalores negativos, né? Então isso aqui é claramente verdadeiro, né? A consequência desses caras aqui formarem um autopar e desses autovalores serem negativos. Então, qual que é a leitura disso aqui? A leitura é que esse subespaço gerado pelos autovetores de autovalores negativos, a interseção dele, né, com o V de x estrela, que está aqui, né, é somente o ponto zero, que pertence a qualquer subespaço vetorial, né? Então, o que eu sei disso? Eu sei que a dimensão desse espaço mais a dimensão do V de x estrela é menor ou igual a n. Pode ser que eles não gerem o espaço todo, né? Mas é menor ou igual a n. Né? Não há interseção entre eles, né? Não há interseção entre eles a não ser num ponto, no vetor zero. Então, consequentemente, o que eu tenho? Dimensão de E é menor ou igual a n menos dimensão do V do espaço tangente. Dimensão do espaço tangente é n menos dimensão de B. Então, substituindo, o que eu ganho? Dimensão desse espaço associado aos autovetores, cujos autovalores são negativos, é menor ou igual à dimensão dos espaço gerado pelos gradientes das restrições ativas no ponto x estrela ótimo local regular para esse problema, que é o que a gente queria mostrar. Então vamos retornar ao problema da clique máxima e vamos usar esse resultado para obter o limite superior que a gente havia mencionado. Então, voltando, né? Na formulação do problema, o que a gente está fazendo então é a nossa função objetivo que está sendo maximizada, né? É minimizar x transposto a g de x, essa matriz, a matriz de incidência do grafo G do problema. Essa matriz ela tem uma propriedade, né? A entrada AIJ dela depende, né? É 1 ou 0 se o IJ pertence a E ou o IJ não pertence a E, né? Não pertence a E. E as entradas na diagonal dessa matriz são todas zero. Nós não temos loop, né? Não temos arcos que saem do vértice I e chegam no vértice I. E isso significa, então, que toda a diagonal dessa matriz é zero. E o que significa isso? Significa que a soma dos autovalores, né, que é esse traço, a soma dos elementos na diagonal da matriz AG, isso é uma propriedade de álgebra linear que me diz a soma, que me dá a soma dos autovalores da matriz AG. Né? Como essa matriz é uma matriz simétrica e real, esses autovalores são reais. Então, necessariamente, essa matriz AG ela é uma matriz que tem alguns autovalores maiores que zero e alguns autovalores menores que zero. Ou seja, ela é de fato uma matriz indefinida, o que faz do nosso problema quadrático, da nossa formulação quadrática para o problema, né, como uma formulação indefinida. Né? Então, agora vamos analisar as condições necessárias de segunda ordem para um ponto x ótimo regular para o problema quadrático indefinido que a gente definiu. Né? E vamos chamar de x estrela o conjunto das restrições ativas nesse ponto x estrela. Né? Então, primeiro ponto, esse conjunto desses pontos de restrições ativas, né? Quais são os pontos, as restrições ativas? Bom, necessariamente a gente tem a restrição, né, xi, soma de xi igual a 1. E nós temos algumas outras restrições que são
de não negatividade, algumas delas vão ser ativas, né? Então a nossa lagrangiana nós obtivemos associando o multiplicador de Lagrange U associado a essa restrição e o multiplicador de Lagrange V associado à restrição VI maior ou igual a zero, né? Então o U é irrestrito e o VI é uma grandeza não negativa, são esses multiplicadores de Lagrange associados, né? Outra coisa, para qualquer ponto que eu te dê aqui, né, que satisfaça esse conjunto de restrições aqui, ó, o gradiente das restrições ativas vai ser o quê? Vai ser um vetor de uns, um dos gradientes, né, associados a essa restrição aqui, que vai ser sempre satisfeito, vai ser 1, e o resto, as ativas, vão ser algo desse tipo, né? As de desigualdade, né? Vai ser um conjunto EI, onde o vetor EI é um vetor de zeros, exceto pela iésima posição, para a variável xi no ponto ótimo de estrela, né? Xi estrela igual a zero, né? Então, esse conjunto de restrições aqui, ó, necessariamente vai ser linearmente independente para essas restrições ativas. Se eu considerar essa restrição e as xi igual a zero ativas, né, no ponto ótimo regular. Então, elas são linearmente independentes. A regularidade aqui é garantidamente observada por qualquer ponto nesse conjunto S. Qualquer ponto nesse conjunto S vai ser um ponto regular desde que ele não seja... vai ser regular porque ele vai ter que ter pelo menos uma restrição xi diferente de zero, né? Para que isso aqui seja verdade, eu tenho que ter pelo menos um xi assumindo um valor diferente de zero. Então todas as outras ativas seriam linearmente independentes com essa daqui. Então todo ponto vai ser um ponto regular, todo ponto desse conjunto aqui vai ser um ponto regular, né? No sentido de que os gradientes das restrições ativas são linearmente independentes, que é o que a gente viu como definição na revisão de programação não linear que a gente fez. Então vamos avançar. Então qual foi a informação útil que essa formulação quadrática pode nos dar? Bom, primeira coisa, pela forma da Lagrangiana, né? A hessiana da Lagrangiana é a própria matriz AG. E, para o problema de maximização agora, qual é a condição necessária de segunda ordem para o problema de maximização? É que, para todo vetor y no plano tangente, essa hessiana da Lagrangiana ela é semi-negativa definida, né? A gente inverteu o sentido agora, a gente está trabalhando com a versão de maximização. Ou seja, a G tem que ser semi-negativa definida no espaço tangente. Agora vamos usar o resultado que a gente discutiu, ajustado para a versão de maximização. Então, a dimensão do espaço gerado pelos gradientes das seções ativas em x estrela iguala ou excede o número S de autovalores positivos da hessiana da Lagrangiana, que é a AG, em qualquer ótimo global do problema. Por quê? Um ótimo global do problema, antes de tudo, ele é um ponto ótimo local regular, né? A gente está assumindo regularidade, a gente inclusive mostrou que tudo é regular, né? Então, além dessa restrição, aqui a gente tem pelo menos, né, S menos uma restrições de desigualdade ativas em x estrela. Ou seja, no máximo o que a gente vai ter é n menos S menos 1 dessas n restrições de não negatividade podem ser folgadas no ponto ótimo, né? Então, consequentemente, o que a gente obteve? A gente obteve que um limite superior para a cardinalidade máxima de uma clique que é dado por essa quantidade, n menos S mais 1. Né? E uma observação é que se esse gráfico, então em relação ao limite está colocado, né? N menos S mais 1, onde S é o número de autovalores positivos da hessiana da Lagrangiana, que é a matriz de incidência do gráfico original. Então esse valor está demonstrado, né? Então esse valor aqui está mostrado como um limite superior válido. E o que a gente sabe? É que quando esse grafo G é completo, quem que é a matriz de incidência?
é o vetor de uns por ele transposto menos a identidade, né? É uma matriz de uns, exceto pela diagonal, que é zero, né? E essa matriz, ela tem dois autovalores distintos, né? Tem o lambda 1, que tem multiplicidade igual a 1, quer dizer, essa matriz ela tem, é um fato de álgebra linear, né? Que essa matriz é transposto menos identidade. Quem são os autovalores dela? Um dos autovalores é o 1. Esse cara tem multiplicidade 1. E o outro autovalor? Os outros autovalores, todos os outros são iguais a menos 1, com multiplicidade n menos 1. Então, contando as multiplicidades, eu tenho n, conforme a gente esperava, né? Então, nesse caso, um autovalor positivo, né? O S é igual a 1 e para um grafo completo, qual que é o tamanho de uma clique máxima? É o próprio grafo. O grafo completo é uma clique, né? E não tem nada maior do que isso, né? É o valor máximo, pode ser. Então esse limite é exato e ele é satisfeito de forma justa, né? Essa que é a observação final aqui, que está aqui colocada.